Boa tarde, irmão Josafá, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, seu belo trabalho que você está fazendo aí, né? Pelo Brasil e pelo mundo aí. Esclarecendo todas as dúvidas do pessoal que foram enganados durante anos na congregação. Eu fui quase 20 anos enganado. Lavagem cerebral nunca mais. Eu já venho acompanhando há algum tempo as suas postagens, né? Os depoimentos dos irmãos que foram de lá. E hoje eu estou congregando no Mevan, do fundador apóstolo Luiz Hermínio. A sede fica em Itajaí, Santa Catarina. Eu moro em Paranaguá. Meu nome é Rafael Ibairre. Eu sou nascido e criado no Evangelho. Comecei na Assembleia de Deus quando eu era criança, né? O pai e a mãe se batizaram lá. Aí depois de muito tempo, a gente foi para outras igrejas evangélicas e conhecendo várias igrejas. E até um certo tempo, o pai conheceu a congregação cristã e entrou na cabeça de todos, né? Tanto meu como da mãe, dos meus irmãos, levou todos nós para lá. Não levou a força, mas convenceu, né? Entrou na mente, né? E eu fiquei defendendo isso aí por muitos anos, sabe? Algo isolado, né? Todo mundo falava que era seita e eu devia ter acreditado. Acabei indo, né? Tudo por causa de uma oração que o pai pediu para um ancião fazer para a mãe, que a mãe estava doente. Na realidade a mãe não estava, não era uma doença e ela foi curada. Era uma pequena enfermidade, né, curável, né, que o pai chamou o ancião, viu, o ancião foi, orou tudo, gostou. Dali em diante o pai começou a seguir esse ancião, né, idolatrava até. E a gente acabou indo, né, na inocência, né. Eu lembro que a mãe, quando era das igrejas pentecostais, a mãe era uma pregadora de fogo, sabe? Tinha o dom, tudo. Tinha até o dom de curar, né? Porque realmente a pessoa, quando a pessoa tem o dom de cura, ela ajuda as pessoas, muitas vezes acaba ficando doente, né? Porque acaba traindo muito peso pra si, né? Mas você pediu meu depoimento, vou dar aqui, né? Já comecei, né? No ano de 99 eu batizei na congregação, né? O pai tinha batizado 2 anos antes, o pai e a mãe, depois foi eu, minha irmã. O meu irmão foi, mas não batizou, né? E eu lembro até hoje, né? Você ia pra congregação, os irmãos chamavam nós de seitário. Falava que, você era seitário, né? E sempre chamando os irmãos da Assembleia de outras igrejas de primo, nunca chamando de irmão, né? Eu lembro até hoje que faziam chacota comigo, faziam chacota com o pai lá. O pai bobo tá lá até hoje, né? Depois de tanta chacota assim, né? Porque o pai tinha uma dificuldade, tem dificuldade pra saudar, né? Tipo, ele, na hora de falar a paz de Deus, ele fala a paz de Deus. Daí os irmãos tiravam sarro dele. Inclusive tem até um que é ancião aí, ó, que tirava sarro do pai, né? Fazia humilhação com o pai lá. E não só com o pai, com muitos irmãos, né? Lá nos anos 90, na igreja do Vila Bela, no Valadares, era cada dia de culto era aquela pregação, expulsando os outros da igreja, dizendo que tinha coisa podre aqui dentro. Tem algo em pecado aqui, tem irmão em pecado, e você não vai durar 3 dias. Chamava os outros de podre assim, né? E muitos irmãos que caíam em fornicação, né? Adulterava e era humilhado, né? Ia pro último banco, ficava isolado, os irmãos nem saudavam. E nem ósculo dava, nem botava o rosto para oscular, né? Muito menos uma visita, perguntar se estava bem. Mas aquele lá é pecador. Falava assim, pecador nós não temos que ajudar, né? E essas pregações pesadas aí dos anos 90, né? Mas os filhos do ancião, a maioria pecou. Não durava um ano, já estavam reativados a liberdade na igreja,
Mas os filhos dos irmãos, não. Eu fui o quê? Eu levei 5 anos no banco, né? Porque quando eu conheci minha mulher era de outra igreja. E realmente, né? Daí na congregação não aceita, né? E eu fiquei 5 anos ali, lutando. De tanta insistência me deram liberdade. Só que daí o tempo foi passando e fiquei pensando, liberdade pra quê na congregação? Pra não fazer nada? Pra ficar ouvindo... Muitas vezes, pessoa que não tem estudo nenhum, aqueles proíbem o estudo da palavra, né? Eu falo, não força ninguém a não estudar, não é? Se você começar a estudar a Bíblia na congregação, você já é taxado de sectário. Eles falam assim, sectário que fica estudando teologia, estudando a Bíblia, né? E é aquela coisa, né? Você não estuda a Bíblia, fica defendendo uma bizarrice pro resto da vida, né? Quantas e quantas vezes, né? A gente ficar defendendo algo que muitas vezes não faria sentido nenhum. A gente está defendendo aquilo. Essa igreja só me trouxe enfermidade. Peguei depressão, ansiedade. Tudo por causa dessas coisas aí, né? Eles ensinam a pessoa a fazer, a ficar séria, né? Você não tem alegria nessa igreja. Um olha sério pro outro, é conhecido como igreja séria, que os irmãos não dão uma risada, né? E eu fiquei doente. Não progredi, né? Tanto espiritualmente como financeiramente, né? Claro que eu não estava ali na igreja atrás de dinheiro, mas a gente serve a Deus. Serve a Deus. Depois que saí da igreja, e por infelicidade, acabei entrando nos vícios. Entrei nos vícios da bebida, né? Eu já tinha um histórico com bebida lá no passado. Depois acabei voltando, saí da congregação, voltei a beber, voltei a cheirar cocaína, né? Nem o irmão veio me visitar na minha casa, perguntar se eu tava bem, né? Fazer uma visita. Ancião, não vem ninguém. O cooperador de jovem da minha época, que depois se tornou ancião, ele é filho do ancião, se tornou ancião, nunca foi fazer uma visita pra mim. E eu fui o melhor amigo dele lá no passado. Não foi fazer uma visita. Fiquei numa casa terapêutica quase 1 ano para me desintoxicar. Não recebi visita de ninguém da Irmandade. Eles falam assim que para fazer visita eles têm que orar antes, se é por Deus para visitar. Onde já se viu isso aí, né? Vai evangelizar, tem que orar primeiro, ver se é por Deus. É uma igreja bizarra. Olha, eu fiquei defendendo essa bizarrice aí muitos anos. Infelizmente o pai tá lá ainda, até hoje, né? Até hoje o pai faz crítica da congregação pra mim. Eu não sei por que ele tá lá, né? Ele já tentou ir pra uma igreja batista, uma presbiteriana, mas fala da congregação e sai de lá. O pai se acomodou com aquilo ali, né? A mãe saiu. Graças a Deus a mãe já tá numa igreja pentecostal aí, uma igreja boa, uma igreja que estuda a palavra, né? Inclusive o meu irmão é pastor lá, né? E os irmãos têm os cursos de teologia, estudam a palavra, né? Porque na congregação, se você pegar a Bíblia, fuçar a Bíblia, na hora da palavra, os irmãos já olham de cara feia pra vocês. Acham que você está duvidando da palavra, né? Eles falam que tem que ser pão quentinho. Eu não sei que pão quentinho é esse, que quando abre a Bíblia lá em cima do púlpito, fica folhando a Bíblia, procurando o que vai pregar. Isso aí não é pão quentinho. Isso aí é falta de preparo, falta de estudo, né? Eu, quando eu era da congregação, eu procurava estudar a palavra. Mesmo assim, tiravam sarro de mim, né? Diziam que eu estava virando assembleiano, né? Hoje eu estou bem, irmão Josafá. Estou no Mevan, uma igreja que olha pela ovelha. O pastor vai em busca das ovelhas, né? O pastor aqui é um homem trabalhador. Ele ajuda os líderes da igreja, sai evangelizar, sai atrás das almas perdidas na rua, sai atrás do drogado para levar para casa de recuperação. Fazemos até um trabalho aqui em Paranaguá. O nome do trabalho é Projeto RAB, que vai atrás das prostitutas e dos homossexuais para resgatar das ruas. Eu nunca vi a congregação fazendo um trabalho desse, de resgatar as pessoas das ruas, para tirar da droga, para tirar da prostituição. Eu vejo a congregação isolada, dentro de 4 paredes,
Nisso eles são bons, né? Só pensa em ministério lá, só pensa em cargo. É. Saí da casa terapêutica, tô no Mevan. Tô bem, sou músico, toco contrabaixo na igreja, toco violão. Eu fico com a chave da igreja, eu limpo o templo, né? A igreja aqui, eu nunca pedi nada. Os irmãos me abençoam com valor para mim limpar toda a igreja. Eles não... É um pessoal, é uma igreja que pensa no membro, que pensa nas ovelhas. Eles não ficam sugando igual a congregação. Que os irmãos têm que ficar limpando lá, não ganha nem um café. O café e a comida é que eles dão só na construção, né? Lá tem que trabalhar de graça. Eles não contratam uma empresa para fazer igreja. Os irmãos que tem que dar mão de obra gratuita. Muitas vezes o irmãozinho passa necessidade em casa, trabalha na construção, mas a obra da piedade ainda tem que orar para ver se é para ajudar ele. Sem contar a pressão que fazem nas coletas, né? Não pede dízimo, mas as coletas que pedem lá é pior do que o dízimo. Eu dou meu dízimo aqui no meu van. Dou, não me arrependo, que Deus tem me abençoado muito. Eu dou meus 10%. Lá do tempo de João Batista. Pode ser do tempo de quem for. João Batista foi o último profeta e não cobrou dízimo. E é isso que a congregação fala. Eu digo uma coisa, está na palavra de Deus, né? Nós somos filhos de Israel espiritualmente. E a gente contribui, porque a obra precisa, tanto faz o dízimo como a oferta. É uma questão de bom senso, é uma questão de voluntariedade. Na igreja que eu estou aqui, ninguém obriga nada também. Mas nós dizimamos, que nós precisamos da igreja. Precisamos a igreja precisa pagar as contas da casa. Lá nos anos 90 chamavam um pastor de lobo, né? Chamavam um pastor de lobo que pegava lá nas ovelhas. Hoje fazem pior, né? Estão colhendo os frutos, né? Com cartão corporativo aí, ó, ancião, bambambam do Brasil aí ganhando, fazendo gasto com vinho, com viagem, com hotel. Falavam tanto, né? Que pastor recebe salário, que pastor tal recebe tanto salário mínimo. Eu cansei de ouvir isso na congregação e agora fazem pior. Mais de 100 anos condenando os outros, agora estão colhendo o que plantou. As igrejas esvaziando. Eu quero ver como é que eles vão manter esses templos aí com poucos membros, com poucas ofertas. Eu lembro uma vez que foram lá na casa do pai lá, chamar o pai, que ia ter uma reunião. E a gente não sabia o que era. Daí fomos lá, chegamos lá, né? Era um culto de coleta. Daí chamaram o pai para lá, porque era coleta para construção. Foram na casa de um monte de irmãos para ir congregar, a gente achando que ia ser uma reunião, no fim era um culto de coleta. Onde já se viu se chamar um membro para ir no culto da coleta ofertar. Sempre pregaram na congregação que a oferta é voluntária, que não tem dízimo, que isso, que aquilo. Graças a Deus, lavagem cerebral nunca mais, né? O pai levou nós para lá. O pai levou nós para lá e eu nunca vi uma mudança no pai, uma metanoia, mudança de mente, assim. Nunca vi ele receber um dom. Só vive de brincadeira, de palhaçada. E ainda ficava sendo humilhado na igreja lá. Os irmãos nunca chamaram ele para nada, assim, só foram chamar ele para o culto de coleta. Mas nunca vi o pai numa caravana, assim, que os irmãos chamassem. Nunca vi a mãe, chamarem a mãe, assim. Quem ia visitar a mãe e o pai lá era aqueles irmãos mais humildes, assim, né? Os irmãos do sítio. Agora nunca vi irmão de ministério. O ancião lá só visitava a casa dos irmãos que tinha dinheiro. Chamavam nós para trabalhar nas construções de graça, sem ganhar um centavo, mão de obra gratuita. Isso aí não é mão de obra, não é voluntariedade, isso aí é escravidão, né? Fazer os outros trabalhar de graça, trabalhar em troca de comida, não pagar uma diária com um servente, não pagar
não pagar um irmão que é profissional, que é pedreiro. Quantas vezes eu vi irmão que estava desempregado, ia trabalhar na construção. Ah, o irmão vai ser abençoado. É, mas o irmão precisa comer, né? Precisa pagar as contas, precisa comprar o leite das crianças. Tinha que trabalhar de graça daí. Eu trabalhei na construção lá do Vila Bela há 5 anos. Né? Não ganhei uma bala sequer. E a congregação não reconhece isso. Eles só querem mão de obra gratuita. Construir os templos bonitos, né? Para os bambambam, os anciãos em gravata larga, depois ir lá, subir no púlpito e se aparecer. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui, que eu teria muita coisa para contar, irmão Josafá. Isso é só o comecinho. Eu fiquei defendendo isso aí por quase 20 anos. Mesmo muitas vezes estando afastado da linha, eu ficava defendendo. Aqui do Valadares, Paranaguá, Paraná. Rafael Ibaerre.